Humberto Rodrigues e esse é o Pomodoro App, o aplicativo pedido pela Dier Academy para desafio técnico. Bem, já encontramos o app aberto na tela principal do mesmo. Já fizemos 3 Pomodoros do dia. Uma observação, o tempo padrão de rodar o Pomodoro é 25 minutos como pedido no desafio. Porém, eu ajustei o tempo padrão, né? Toda vez que o usuário inicia o app, o tempo padrão do timing é 25 minutos. Porém, eu ajustei ele para 2 minutos de timing e 1 minuto de intervalo para ficar mais fácil demonstrar isso e mais rápido também, né? Mas quando vocês forem abrir o app para visualizar e realizar testes no mesmo, vocês vão ver que esse tempo default vai estar em 25 minutos e o tempo intervalo vai estar em 5 minutos. Eu fiz isso mais para elucidar no vídeo. Bem, antes de começar a rodar o timing, eu vou mostrar algumas funcionalidades que foram implementadas. Uma delas, como opcionais, foi ajustar o tempo de contagem e o tempo de intervalo, onde a gente pode fazer esse ajuste. No caso, o text field é do tipo number pad, assim a gente sempre vai conseguir recuperar um número e não vai dar crash no aplicativo se ele colocar algum tipo de letra. Bem, não vou ajustar o tempo agora. Aqui a gente tem um histórico, tá? Isso aqui também foi uma feature extra que eu decidi implementar, porque fica mais tranquilo, fica mais fácil do usuário ver o horário que ele fez quando ele começou e ter uma gestão melhor desse tempo estudado. Eu coloquei essa feature até mesmo porque eu gostei muito desse aplicativo e eu pretendo estender ele, onde o usuário vai ter futuramente uma visão do tempo que ele teve real de rendimento e o tempo real que ele teve de intervalo. Aqui a gente tem um display, né, de visualização, onde o usuário ele pode ver quantos pomodoros no dia ele fez. Bem, aqui a gente está no 3º pomodoro do dia, e a gente pode conferir isso no histórico. E esse histórico, junto desse display de interatividade, resetam a cada 24 horas. Ou seja, a data que está salva no meu user default, ela é descartada e meu array passado como vazio, toda vez que troca de dia. Ontem, que foi dia 18 de março, eu realizei 31 testes e chegou hoje, dia 19, e esse histórico foi resetado, não consigo ter acesso a ele mais. Bem, eu vou começar a rodar o timing, simulando que é 25 minutos, tá? Mas o tempo, novamente, o tempo default eu passei 2 minutos, só para facilitar e ser mais rápido no nosso teste. Esse cronômetro ele está rodando com o aplicativo aberto, ou seja, em foreground. E se a gente entrar em background, vamos contar alguns segundinhos. A partir do momento que a gente volta para foreground, esse cronômetro ele é atualizado, tá? Eu fiz isso para a gente ter uma sincronia melhor entre o timing agendado da notificação e o timing que gira do cronômetro. Assim não tem uma disparidade, como por exemplo, o usuário entrou em background, ele botou o cronômetro para girar, entrou em background, e aí aparece a notificação que o tempo foi finalizado, ele clica, só que o cronômetro retoma da onde parou, congelado. Um minuto. Bem, eu vou entrar em background para a gente ver o sistema de notificação. A notificação ela aparece tanto em foreground quanto em background. Só que em foreground é mais para sinalizar para o usuário, né, que foi finalizado, e em background ele tem uma ação, ou seja, quando eu clico na minha notificação, o aplicativo abre, né, e você consegue voltar para a tela novamente para rodar um intervalo ou rodar um novo Pomodoro. Bem, o tempo já deve estar finalizando. Uma observação. Se o usuário fecha o aplicativo e entra novamente, o tempo padrão é 25 minutos. Olha só, eu fiz essa simulação, ou seja, eu rodei o aplicativo 4 vezes com um tempo default de 2 minutos e a minha lógica está em cima desse default time.
Ou seja, quando eu mudar aqui para 25 minutos e o intervalo para 5 minutos, o que acontece? Quando o usuário rodar 4 vezes o tempo default, ou seja, quando ele rodar 4 pomodoros de 25 minutos, esse alerta é enviado. Olha, esse é o quarto pomodoro de 25 minutos. Deseja aumentar o tempo de intervalo para 10 minutos? Aí eu vou colocar assim, aumentar o intervalo. Beleza. Só mais uma observação. Se o usuário ele edita o tempo de contagem e o tempo de intervalo, esse tempo ele não é salvo. Ou seja, se eu fechar meu aplicativo e abri-lo novamente, esse tempo ele não vai ser salvo. Ele sempre vai voltar para o tempo default do Pomodoro, que é 25 minutos de cronômetro e 5 minutos de intervalo, tá bom? Ele só consegue mudar manualmente quando ele está dentro do aplicativo. Ele pode colocar 50 minutos de estudo, 10 minutos de intervalo, e aí vai da escolha do usuário. E como a gente confirmou no alerta, né, na Alert Controller, que a gente quer dar um tempo de intervalo de 10 minutos, assim que eu clicar, olha só, é começada a contagem regressiva de 10 minutos. Bem, esse foi o aplicativo que eu desenvolvi para a Jira Academy e obrigado pela oportunidade.